O próximo estilo é o campestre. O estilo campestre é uma versão um pouco mais refinada do estilo rústico. Os dois fazem referência ao campo, mas o campestre traz um pouco mais de delicadeza. A palavra campestre na botânica é usada para caracterizar as plantinhas que nascem sem ser cultivadas nos campos abertos. Disso, podemos tirar a ideia de que ainda existe essa conexão com a natureza que o rústico traz, mas de uma forma mais delicada, já que se refere a plantinhas e não árvores com troncos grossos e duros. Nos convites de estilo campestre, podem ser adicionados materiais com acabamento um pouquinho mais fino, misturado com os materiais rústicos. Além disso, elementos como folhagens e flores secas também são muito utilizados. A tipografia desse estilo é um pouco mais delicada que a do estilo rústico, prevalecendo fontes sans serif e podendo conter handwriting. Um casamento no estilo campestre também vai ser um casamento com uma pegada mais leve e descontraída, sem grandes formalidades, mas com um pouco mais de refinamento. Agora vamos visualizar as imagens do estilo campestre para vocês conseguirem perceber as características desse estilo, tanto no casamento quanto nos convites. Então, a primeira imagem aqui, a gente já consegue perceber elementos que a gente aprendeu sobre o estilo campestre, que é o quê? Tem ainda uma rusticidade, a gente pode perceber isso pela madeira, a mesa em madeira, uma madeira escura, rugosa, que a gente pode perceber várias imperfeições dessa madeira que trazem um aspecto rústico, mas ele vem acompanhado de elementos de refinamento, que são, por exemplo, as taças, aqui que podem ser até de cristal, e também os talheres dourados, que já trazem um aspecto mais fino, mais refinado para a decoração. Além disso, a gente percebe já uma papelaria mais elaborada, mas ao mesmo tempo, os arranjos aqui eles são bem simples, eles são só com folhagens e são baixos também. Na segunda imagem, a gente também percebe esses elementos de madeira, muito uso de madeira ainda, mas em um aspecto mais refinado aqui, né? A gente consegue ver também presença de candelabros, velas ali e arranjos mais baixos, mas também um pouco mais refinados. Aqui, nessa terceira imagem, a gente consegue perceber a cor predominante desse estilo. A cor verde, a cor alaranjada, elas são cores muito usadas nesse estilo, porque são cores muito encontradas na natureza. Então, essas cores elas são principalmente as predominantes do estilo campestre. Aqui na terceira imagem, a gente consegue perceber que ainda existe esse aspecto informal. Então, sentar em almofadinhas é um aspecto mais informal para uma recepção de casamento, mas ela é super adequada ao estilo campestre. Mas não é tão informal, porque olha só, temos a presença de taças, temos a presença de arranjos mais elaborados, assim, do que o estilo rústico, talheres dourados também. Isso traz um equilíbrio maior entre o refinado e o rústico. Aqui também temos a presença de madeira, bastante madeira ainda, mas com aspectos mais refinados também. Agora, os convites em estilo campestre. Quais são as principais características que a gente consegue perceber nos convites em estilo campestre? A gente consegue perceber muito o uso de flor seca, aqui nessa imagem também uso de flor seca, e aquarelas também de folhagens. Aquarela de folhagem aqui a gente vê uma aquarela de folhagem, um pouquinho até talvez uma flor aqui, e desenhos de folhagens. Aqui a gente também consegue perceber um desenho de folhagem. Até aqui tem também aquarela de flores, mas são elementos muito característicos do estilo campestre. A gente pode identificar também aqui o papel. O papel aqui a gente pode ver que é um papel semente ou um papel reciclado, mas provavelmente é um papel semente, porque ele tem mais essa rusticidade. Aqui também a gente vê essa textura mais rústica também, mas como temos elementos mais refinados como a aquarela,
ele dá um equilíbrio maior e fica mais para o estilo campestre do que para o estilo rústico. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver bordas rasgadas, aqui tanto no envelope quanto no próprio convite, são bordas rasgadas que trazem um pouco mais de rusticidade também, mas em papel também um pouco mais, com mais textura, que também traz um pouco de rusticidade. Porém, o lacre de cera já traz um refinamento maior. Então, tanto a aquarela quanto a tipografia aqui que foi utilizada, quanto o lacre de cera, esses elementos fazem com que as características principais sejam do estilo campestre e não do estilo rústico. Aqui nessa imagem a gente também consegue perceber a presença de um papel mais marronzinho, que provavelmente é um craft. Aqui também esse papel verde, ele é provavelmente um craft colorido. Então existe sim uma rusticidade, mas a tipografia aqui usada ela é muito mais refinada. Então a gente consegue esse equilíbrio maior. Aqui a mesma coisa, o uso de lacre de cera traz esse refinamento para o convite, mas o barbante aqui já faz ficar um pouco mais rústico. Então são esses elementos combinados que fazem o estilo campestre. Lembrando que eu mostro referências não só de convite, mas de outras partes do casamento, porque o convite comunica o que vai ser o evento. Então ele precisa estar em harmonia com o resto e não pode comunicar uma coisa sendo que o evento vai seguir uma linha oposta. Bom, essa aula foi sobre o estilo campestre e te vejo na próxima!